Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café com os Córdova. Eu sou a Gabriela Córdova. Eu sou o Alexandre Córdova e essa é a Pilar Córdova. E hoje nós vamos falar, nesse nosso segundo episódio dessa nova temporada, sobre prosperidade. Money, dinheiro. Então pegue seu café e Senta que lá vem paulada. Pessoal, no nosso primeiro episódio, a gente estava comentando um pouco da nossa história, assim, a gente deu uma pincelada, na verdade, tem muitos detalhes que a gente não abriu aqui, porque senão a gente ficaria aqui um dia inteiro falando 3 horas. Só sobre a nossa história, porque é muita coisa, muito detalhe. Mas a gente encerrou falando um pouco sobre essa questão financeira, né, de prosperidade financeira, que é algo que, enfim, existem visões múltiplas sobre esse assunto, né. Nós temos de um lado pessoas que são hipermaterialistas, né, e que colocam o dinheiro ali como, de fato, o fim da vida delas, então elas querem prosperar porque querem ter dinheiro porque querem ter dinheiro, querem enriquecer porque querem enriquecer, não tem uma finalidade mesmo. Quer ter uma Ferrari porque é o sonho dela, ter uma Ferrari e ir pra Dubai. Às vezes é uma questão de materialismo mesmo do imaginário, né, ver as pessoas fazendo, né, pessoas muito ricas, e compram esses sonhos, essas pessoas, mas não são de fato os seus sonhos, né. Então se alguém falar assim pra mim, eu lembro que quando a gente vendia os nossos infoprodutos no QIFI, lembra? E aí, QIFI, eles davam para nós prêmios, né? Gamificava ali o faturamento, né, dos clientes. Acho que até hoje é assim. E um dos prêmios para quem faturasse não sei quantos milhões lá era 10 milhões. Era dar um passeio numa Lamborghini verde. Era Lamborghini? Acho que era uns carros esportivos. Carros esportivos chiques verde, aí, foda. Verde, que era a cor da QIFI. Em Dubai. E eu pensava, gente, não é o meu sonho. Que diabos eu quero prefiro, se eles falassem, não, nós vamos te levar pra andar de elefante na Índia, eu ia achar muito massa. Ou de camelo em Israel, no Egito. Mas nossa, andar de carro esportivo em Dubai não é o meu sonho. Mas isso ficou no imaginário das pessoas como se fosse o sonho de todo mundo que é milionário. Né? Ok. Mas nós temos que aprender a sonhar os nossos sonhos. E isso é a verdadeira prosperidade, né? E por outro lado nós temos os materialistas e temos do outro lado os semi-mendigos, as pessoas virtuosos, que vivem numa escassez e com medo de prosperar, que tem aquela visão de que o dinheiro ele é sujo, de que pessoas ricas são maus, de que, enfim, que pra você ser rico você tem que passar por cima de alguém, né? Ou que para ser rico você só fica rico se você fizer muito esforço, ou pelo contrário, se você não fizer esforço nenhum, alguém te deu. Né, um safado, um político. Foi uma herança, ou foi um cargo político, ou foi algum ato de corrupção. Porque nós crescemos num país, né, onde, sei lá, eu lembro da minha infância, ligava jornal, era mensalão, era essas vibes, né? Os personagens de novela, sempre a vilã era rica. A vilã sempre é o rico. Sempre a vilã era uma pessoa rica. Branca, loira. O mocinho era o pobre, entendeu? Então isso foi ficando no nosso imaginário. Como se ser pobre é ser bom, ser rico é ser mal. Né? No Brasil, pelo menos, eu não sei se nos outros países é assim. Muito pouco. Mas no Brasil se vê muito claramente que existe isso muito enraizado na cultura, no nosso imaginário. Né? Então temos esses dois vertentes. Os materialistas em excesso e os nada materialistas, porque acreditam que o que é material é ruim. Né? Associam o que é material com algo ruim. E a gente vive nós convivemos com pessoas desses dois mundos, né? E nós conseguimos articular muito bem isso na nossa vida, na nossa história, e ajudar muitas pessoas, né? Que têm essas duas dores, na verdade. A gente ajuda os ricos a viverem com mais espiritualidade e os espiritualistas a viverem com mais dinheiro. Resumindo, é isso. É verdade, princesa. Mas vamos lá, vamos falar assim. Eu quero só explicar pra vocês a raiz um pouco de tudo isso, muito rápido. Tudo começa com Platão, o dualismo. Ou seja, o espírito é bom, o intelecto é bom, a alma é bom, daquilo que é não material é bom. Até isso vem lá daquele mundo das ideias, onde tudo aquilo que é ideal é perfeito, e a matéria, de alguma forma, ela é imperfeita. Isso virou até heresia depois na igreja, né? Virou até heresia. Beleza, o que rola? Isso, de alguma forma, permeou o imaginário do Ocidente durante muito tempo, porque nós temos ali na Idade Média algumas ordens, sobretudo a ordem de São Francisco, são ordens mendicantes, né, que vivem essa pobreza evangélica, ou seja, vivem a pobreza de maneira virtuosa. Porque ser pobre não é virtuoso. Viver a pobreza evangélica é virtuoso. Que, na verdade, significa um desprendimento. Significa um desprendimento. Mas isso, atenção, é só para religiosos. Eu não posso, como pai de família, ir pra rua mendigar. Meu filho precisa de um remédio.
Não posso pôr, e no Brasil acontece muito. Os pais jogam alguns filhos na rodoviária lá pra ficar pedindo esmola. Eles ganham muito dinheiro com isso, inclusive. Tem mendigo lá que tem casa própria, inclusive, na rodoviária de Brasília. O X da questão é o seguinte, então a gente tem essa mistura, esse cenário dualista, Platão. Depois a gente tem essa vivência franciscana do bem-aventurados os pobres, São Francisco. Isso permeou a cultura porque foi uma ordem que se espalhou muito rapidamente no Ocidente, sobretudo quando chegamos no Brasil. O Brasil começa assim, a gente tem de fato aquela questão da escravidão no Brasil, etc. Então temos um sistema cultural no Brasil até aí, o começo dos anos 20, de muito progresso por um lado, de muito investimento, muita prosperidade, muito empreendedorismo, mas por outro lado uma grande parte da população que era escrava, que era escassa, que vivia essa escassez, com um franciscano em tudo que é lado. No final do século XIX, começo do século XX, a gente tem um outro fator, o marxismo, a luta de classe. Ou seja, a revolta. O rico é ruim. Então já tem aquela questão, a matéria é ruim. O pobre ele é pobre porque o rico é rico. Porque o rico é rico. Então a gente tem a gente tem Platão, depois tem a pobreza virtuosa dos franciscanos, aí por fim a gente tem o marxismo. Junta essas três coisas com algumas novelas da Globo dos anos 80, 90, lascou. Então é muito difícil tirar isso da cabeça das pessoas. Tenho muitos parentes meus que falam mesmo, isso aí ganhou dinheiro fazendo safadeza. Ou seja, vamos falar sobre ganhar 20, 30, 40 mil reais por mês. Não, que isso? Pra que isso? Pra que cabeça de dinheiro? Eu não preciso disso, eu sou feliz do jeito que eu sou. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Que coisa ridícula, que coisa idiota. Lógico que traz felicidade. Se a gente teria isso aqui tudo, se a gente não tivesse dinheiro, a casa que a gente vai morar, seja o plano de saúde, o carro, as viagens, se a gente não tem dinheiro, óbvio que traz felicidade. O que o dinheiro não traz é sentido de vida. Que são esses meninos de Instagram, de KiwiFi, de Hotmart. Muitos, não são todos. Não todos, né? Nós também somos clientes de plataformas. Ubla, a gente ama. Ubla, te amamos. Patrocina nós, Ubla. Né? Ou seja, pra que eu quero uma casa, como é que é o nome daquele bairro? Alphaville. Pra morar sozinho. Né? Pra mostrar pros outros que eu não tenho nada, no fundo. Eu preencho esse buraco existencial com dinheiro, com casa, com carro. De fato, no Brasil a gente tem isso. Como a gente tem uma cultura oprimida, a gente tem uma cultura recalcada, as pessoas querem ganhar dinheiro pra esfregar na cara dos outros. Por isso que essa coisa de jornada do herói no Brasil, ela é tão ridícula. Você vai ver a jornada do herói em toda a literatura no mundo, na literatura russa, em Tolkien, em Cervantes. No mundo todo é uma coisa, no Brasil é brega. É ridículo. Eu nem toquei muito nesses pontos aqui no nosso último episódio, pra não parecer essa coisa brega. Eu era pobre, lascado, hoje eu tenho dinheiro. Não, porque ficou brega, porque isso é natural. Todo mundo nasce pobre, careca, sem dente, pelado. Pobreza é um estado, a escassez é um estado natural do ser humano. Enriquecer, prosperar, isso é o legal, isso é uma novidade legal na vida do ser humano. Pô, antigamente, há 400 anos atrás, 500 anos atrás, as pessoas não tinham onde cagar. Hoje todo mundo tem banheiro em casa. Eu tenho mais luxo que o Henrique, que o Luís XIV, que morava em Versalhes. Tenho muito mais tecnologia, eu tenho muito mais acesso a muitas coisas que ele. Entende? Então a prosperidade ela é algo natural. Mas a nossa cultura, como é complexada, as pessoas não querem enriquecer para serem felizes. É para não serem infelizes. É para mostrar para os outros que elas são alguém. Aqui é que tá o X da questão. E talvez você tenha isso, não percebe. Eu acho que a forma como foi contada a nossa história para nós brasileiros, também deixou essa marca. Porque a gente aprendeu na escola que vieram os europeus e roubaram todo o nosso ouro. E a gente ficou pobre. Nós só somos pobres e lascados porque os europeus, os brancos europeus, roubaram o nosso ouro, os nossos bens, enganaram os nossos índios, né? Foi isso que a gente ouviu na escola. Então, a gente, nesse sentido, a gente sempre vai arrumar uma muleta. Não, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque os portugueses, eu sou assim porque meu avô, todo mundo tem um avô. Todo mundo tinha um avô que era rico e gastou tudo. Eu sou assim porque a corrupção no Brasil, não sei o quê. Então, a gente vai colocando um monte de muletas que tiram a nossa responsabilidade de construir a nossa prosperidade. E aqui eu nem estou falando somente de uma prosperidade financeira. Porque aquilo que o Alexandre falou é muito legal, né? Essa frase que você falou. Que o dinheiro, o dinheiro não traz felicidade. Ele traz felicidade, porque ele não traz esse sentido de vida. Ele traz felicidade, o que ele não traz é sentido de vida. E essa é a grande confusão, acho que você sintetizou muito bem. Acho que essa é a grande confusão que as pessoas têm. Elas acreditam que quando elas forem ricas, quando elas morarem na casa que elas desejam, que elas tiverem o trabalho que elas desejam, né, receberem o que elas desejam, elas vão ser felizes concretamente.
E aí é onde muitas vezes elas não são, porque na verdade o que elas precisavam não era de dinheiro exatamente, era de sentido de vida. E A felicidade dela depende da circunstância. É justamente o contrário. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Não, seja feliz e, portanto, você terá uma casa. É o contrário. É se nós justamente o não contrário. formos satisfeitos com a nossa circunstância, Tudo é ruim. tudo é ruim e nós nunca vamos poder alcançar mais. Porque eu preciso, para eu dar um próximo passo, eu preciso ser grato por aquilo que eu tenho. Ou para eu prosperar em qualquer área da minha vida, eu preciso entender a minha realidade, a minha circunstância, sem amaldiçoá-la, né? Sem rejeitá-la. Pelo contrário. Se eu for fiel, e aquilo que a própria Sagrada Escritura fala, né? Se eu for fiel no pouco, portanto, se eu não sou fiel no pouco, como é que eu vou ser fiel no muito? Então, eu preciso ser fiel àquilo que eu tenho, para que Deus me conceda um pouco mais. Né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu tenho, pela minha realidade, para, portanto, ser capaz de abraçar mais responsabilidades. Porque prosperidade é responsabilidade. Quanto mais dinheiro você tem para administrar, mais responsabilidade. Quanto mais filhos você tem, mais responsabilidade. Quanto maior for a sua casa, mais responsabilidade. Então, as pessoas não estão muito dispostas também a arcar com essas responsabilidades. Uhum. As pessoas, pelo menos aqui no Brasil, me parece que elas querem uma vida mais fácil mesmo, né? Você quer aquela vida índio, que é o ouro europeu com a facilidade do índio, de ficar deitado na praia ali, tomando coco e pronto. Isso, que é vida fácil, né? Que é sombra e água fresca. E não é assim que se constrói solidamente um sentido de vida. Na prática, a prosperidade ela é uma obrigação moral. Não é uma obrigação financeira, não é uma obrigação civil, social, religiosa, é moral. Porque tem pessoas perto de você que não têm condição, tem pessoas necessitadas, tem pessoas que precisam de ajuda, tem sua mãe, tem pessoas doentes. Velha, tem pessoas doentes. No nosso caso, nós temos 3 pessoas pequenas que não conseguem fazer por elas, quem tem que fazer somos nós. Então é uma obrigação moral minha ganhar dinheiro. Então quando a gente fala em enriquecimento, é porque é uma obrigação moral, é um dever moral. Só que as pessoas entendem como um direito reprimido sem obrigações. Se a gente for ver na nossa Constituição, olha como uma coisa cultural. Nós temos muitos mais direitos que deveres na nossa Constituição. Se vocês forem no Google agora, pode abrir o Google, pode pausar aqui e no Google pesquisar. Põe direito de estudar. Conta. Ali embaixo do Google vai aparecer quantos resultados deu. Agora pesquisa obrigação em estudar. Quantos resultados vão aparecer? É absurdo. As pessoas não entendem. É verdade, Verão? A Pilar tá querendo contribuir, ela tá concordando. Porque as pessoas não entendem que a vida também é uma obrigação. Viver, fazer as coisas que devem ser feitas é uma obrigação. Elas entendem só como um direito. Pessoas assim não enriquecem. E o grande contra... Não enriquecem e são felizes, né? Porque elas vão sempre esperar... Você é pobre e infeliz. Pobre e infeliz. Porque ela vai sempre esperar que alguém faça por ela. Porque direito é isso. Direito sobrepõe o quê? Pressupõe o quê? Que alguém faz por mim. Eu tenho direito à moradia, então alguém tem que me dar uma moradia. Eu tenho direito, no caso, o governo, né? O Estado. Eu tenho direito a estudar, então o Estado tem que me dar uma bolsa na faculdade. Eu tenho direito a não sei o quê, então o Estado... Eu estou pressupondo que alguém tem que me dar, tem que vir de alguém para mim. Eu tenho direito de usufruir dos bens dos meus pais, então os meus pais eles têm obrigação de pagar as minhas coisas. Então eu sempre vou pressupor que alguém tem que me dar. Nisso eu tiro a minha responsabilidade de fazer por mim mesma e eu estou jogando fora algo que todo mundo fala que gosta, mas ninguém na verdade está querendo. Liberdade. Porque se eu acho que todo mundo tem que me dar alguma coisa, tem que fazer por mim, eu tô aqui esperando que alguém me dê, certo? Logo eu não estou agindo, não estou fazendo a minha vida acontecer, não estou executando a minha vida. Então eu tô abrindo mão da minha liberdade, porque eu tô esperando que alguém faça. Então a pessoa que ela vive assim, ela não tem dinheiro, liberdade nem felicidade, na verdade. Não tem entre essas 3 coisas. Só lascada, sabe? A pessoa... Agora é o seguinte, uma coisa importante também, sobre dinheiro, né, propriamente. E quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando de algo mais amplo até do que dinheiro, mas vamos focar aqui no assunto dinheiro, né? No questão financeira mesmo, nós temos que entender que dinheiro ele é um meio. Poder de troca. E nunca um fim. Né? O dinheiro, ele é um meio para eu conquistar e fazer alguma coisa. Então, para eu prosperar, eu preciso entender o que eu quero. Eu tenho que estar com o meu olhar no meu objetivo. Aí eu quero uma casa assim, assada, eu quero ter aquele carro, ou eu quero ter uma liberdade geográfica, por exemplo, trabalhar e conseguir estar em qualquer lugar. Eu quero ter uma liberdade financeira, fazer o meu dinheiro
render, trabalhar para mim, né? Eu quero ter sossego, saúde, né? No fim da minha vida, saber que eu vou estar amparada, que eu não preciso me preocupar, que eu sei que eu vou morrer com dignidade, né? E vou envelhecer com dignidade. Então, o que eu quero? Eu preciso pensar primeiro no meu objetivo e entender que o dinheiro ele é um meio para eu conquistar isso que eu desejo. O dinheiro não é um fim. Tem gente que quer o dinheiro pelo dinheiro e por isso que não são felizes. Porque elas não têm o que o Alexandre falou, né? O sentido de vida. Não sabem onde quer chegar. Quer ter dinheiro porque, cara, ter dinheiro é legal, né? Eu gasto e, ok, vivo feliz aqui ou tenho alguns prazeres na minha circunstância, mas não tenho o sentido de vida estabelecido. Na Constituição brasileira, a gente vai ver lá que o brasileiro, ele tem direito à vida. Olha que coisa absurda. Como assim direito à vida? Então, quando você ficar doente, você vai processar a morte? Não existe isso. Você tá vendo? Se criou um problema cultural, a pessoa fala, não, o problema do Brasil é só a política. Não é. A política é um sintoma, é uma consequência. O problema do Brasil é um problema cultural. Por isso que é necessário esse trabalho que a gente faz para despertar na cabeça das pessoas o problema cultural. Muda-se a cultura, mudam-se os agentes da cultura e, portanto, muda-se a política. A política não é fazedora de cultura. O problema é que, como a gente terceiriza também isso... A política é consequência da cultura. O que o Getúlio Vargas fez? Criou o Ministério da Cultura. Cultura sempre existiu. Mas ele fala, não, agora quem vai decidir o que é cultura? Vamos institucionalizar, né? Ou seja, não, futebol é cultura. Carnaval é cultura. A gente, não, beleza, é verdade, porque a gente terceiriza tudo. E o que ele fez também? Cria a cultura do CLT. Baseada na Carta del Lavoro, do Mussolini. Ou seja, uma carta fascista. Ou seja, a gente vive ainda sob regras fascistas. Isso se tornou cultura. Eu viro uma pessoa e falo assim, você prefere ganhar um salário mínimo e ter os seus direitos? Ou você prefere se esforçar, ganhar 10 mil e você pagar por, sei lá, sua previdência, sua aposentadoria, sei lá, seu plano de saúde, etc. Não, eu prefiro ganhar um salário mínimo porque não tem que fazer nada. Igual esse vídeo que a gente viu esses dias de uma mulher, 25 anos, recebendo Bolsa Família. 25 anos. Ou seja, uma geração inteira perdida. Isso é absurdo? Então você tem que ser um agente cultural no seu pequeno ciclo, na sua família. E aqui a grande questão não é nem só... A gente está falando aqui de política, né? Porque é um sintoma brasileiro, a gente vê o quanto a nossa política ela é problemática, né? Vamos falar assim. Mas assim, eu fico pensando também no sentido da vocação, né? Enquanto nós estamos esperando que alguém nos dê alguma coisa, nós estamos deixando de cumprir a nossa vocação. Isso é mais grave que tudo, na verdade. Mais grave do que a questão política, né? Se alguém está fazendo por mim, eu não estou fazendo alguma coisa. Aquilo que eu estou deixando de fazer é aquilo que fala na parábola dos talentos, né? Estou enterrando um talento, uma vocação, um dom que Deus me deu. Então, eu não estou colocando isso para jogo, não estou executando isso. E alguém precisa de mim. E alguém está perdendo com isso. E alguém está perdendo com o meu não fazer. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade social no sentido de entender que a minha vocação, ela deságua na vida de alguém. Ela só existe. Vocação é um chamado, né? Um chamado que Deus me dá para fazer alguma coisa para alguém. Então, esse alguém está ficando sem aquilo que eu posso fazer, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje gravando, tá aqui o Rony, tá aqui o Vinícius, com seus ofícios aqui de filmmaker. Eu não sei fazer o que eles fazem. Eu não tenho esse microfone, eu não sei fazer o som, a imagem, eu não sei. Eu preciso deles. Menino. Eu preciso deles aqui, né? Da luz, do som, da câmera, porque senão isso aqui não chega até você. Além disso, eu preciso da internet, eu preciso de muitas coisas que estão aqui por trás de você me ver e me ouvir. Sozinho eu não conseguiria. E quando alguém deixa de fazer, alguém perde com isso. Se o Vinícius não tivesse aqui, eu não estaria sendo filmado agora, por exemplo. Então eu preciso, se não tivesse luz aqui, se estivesse no escuro, não teria como também. Então nós precisamos uns dos outros. E quando eu abro mão de cumprir minha vocação, eu estou deixando alguém na mão. Então nós temos que ter esse compromisso, essa responsabilidade de exercitar, de cumprir a minha vocação. Eu acho que um assunto que a gente pode falar aqui é sobre os 5 eixos vocacionais, né? 5 eixos vocacionais da bem Natália. Legal. Depois eu posso falar sobre isso aqui, os 5 eixos vocacionais, que todos nós temos eixos, né, da nossa vocação que nós temos que cumprir. O que mais? Vocês têm que entender, gente, que a prosperidade ela é uma consequência de quando você assume as rédeas da sua vida. Quando você fica achando... Cara, uma pessoa para ganhar na loteria,
ela tem que ter as rédeas da vida na mão dela. Tem que ir lá, ir na loteria, comprar o bilhete, apostar, entendeu? Mas se ela não tem totalmente, ela vai perder o dinheiro, como é o estudo que a gente tem aí. 80% das pessoas que já ganharam na loteria, não só no Brasil, em vários países do mundo, as pessoas ficam pobres. Não é que elas ficam mais ou menos, ficam pobres. Perdem tudo mesmo. Perdem tudo, porque não tem a rédea da vida. O que comanda? Paixão, emoção. Ah, eu tenho direito, eu tenho isso. Aquele pobre reprimido. Tem gente que tem dinheiro, mas continua sendo aquele pobretão, aquele chumbrega, que sabe, aquele chinelão, que não tem cultura nenhuma. De mentalidade, né? De mentalidade, que não tem nada. Se a pessoa ganha dinheiro e pronto, essa pessoa ela vai ficar, impreterivelmente, ela vai ficar pobre de novo. Aqui a gente tá falando da prosperidade, não só no sentido financeiro, mas no sentido total. Tudo tem que prosperar. Sua vida intelectual, sua vida espiritual, sua vida social, o seu dinheiro. Entende? Mas isso só passa quando você assume a responsabilidade da sua vida. Ou seja, é tudo culpa sua mesmo. Beleza, não é culpa que aconteceu com você no seu passado. Você não é culpada pelos seus traumas. Você é culpado pelo que você faz com isso hoje. E por isso as coisas não dão certo pra você hoje. Porque você culpa os outros. Você pede validação dos outros. Você precisa de autorização dos outros. Isso não é ruim não, isso é péssimo. Então, se a gente for pensar assim, né, o que a gente precisa fazer para prosperar? Primeira coisa é autorresponsabilidade. Trazer para si a responsabilidade. Eu trabalho com mentoria e atendo também alunas de mentoras parceiras. E eu já ouvi assim, eu fiz tudo o que a minha mentora falou, mas, aliás, ela não fala que fez tudo, né? Ela só fala assim, não, eu fiz mentoria com a fulana e meu faturamento não aumentou, minha vida não melhorou, não tá dando certo. E acho que não deu muito certo não gostei do trabalho dela, não indico, não recomendo pra ninguém. Aí eu perguntei, isso aconteceu, tá? Histórias reais aqui, aconteceu. Eu perguntei, mas você aplicou tudo que ela te orientou? E a pessoa falou assim, não, eu nem apliquei não faz sentido não, ia dar certo não. O que essa pessoa fez? Com medo de dar errado, né? Ou com medo de dar certo, como eu prefiro falar, né? Porque o errado a gente tá acostumada, né? Com escassez, né? Ela tá acostumada. Então, com medo de dar certo, ou de tentar e não conseguir ter o resultado que ela esperava, ela preferiu culpar ali a mentora dela, por exemplo, né? Terceirizar ali a responsabilidade, para que ela não se sentisse tão culpada pelo próprio fracasso. Tipo, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, nós fazemos isso o tempo todo, né? Nós escutamos, mas eu vi lá a aula da Gabi na comunidade e não adiantou nada na minha vida. Então a pessoa, ela prefere colocar a culpa na minha aula do que falar assim, não, foi eu que não fiz do jeito que tinha que fazer, eu que não apliquei, eu que não fui resolutiva como deveria, né? Então nós precisamos ter autorresponsabilidade. E deixar de ser chato, né? Tem gente que é muito chata, nossa senhora, vê problema em tudo. Tudo é problema. Isso, acho que esses são os dois principais pilares, se a gente fosse elencar assim, primeiro, autorresponsabilidade, segundo, esse deixar de ser chato, eu chamaria de ser mais... Talvez ser mais grato mesmo. Ser grato, isso. Né? Ser grato pelo tempo dos outros, ser grato pelo trabalho dos outros, ser grato por aquilo que você tem, pela sua circunstância. Isso te instala na sua realidade. É isso que te instala na sua realidade. Você fala assim, não, que bom que eu tenho isso aqui, que eu tô vendo esse momento aqui, que é o único que eu tenho, né? Então eu preciso ser grata por isso aqui que eu tô vivendo, né? Pela minha realidade, pela minha circunstância. Era pra ela estar dormindo agora. Ela não tá dormindo, ela tá acordada aqui. Poderia estar atrapalhando o podcast. Mas ainda bem que ela tá aqui. A gente tá mostrando para as pessoas que é possível. Você ter uma família numerosa, é possível ter filhos, e trabalhar, e ganhar dinheiro. E não ser grato. E eu acho que, se a gente fosse elencar 3 pontos, eu acho que seria autorresponsabilidade, essa gratidão, né, esse instalamento mesmo naquilo que você é, na sua circunstância. E o terceiro ponto é não parar, né? Constância. Constância. Quando eu falo de constância, eu falo disso aqui, por exemplo. A gente não tinha com quem deixar pilar, por exemplo. E a gente poderia falar assim, não vamos hoje gravar, porque não tem quem fique com a pilar. A gente não tem rede de apoio, tá? Não, a gente veio com a pilar, pô. É isso. Hoje aconteceu vários problemas até a gente chegar aqui. Aconteceu vários problemas aqui quando a gente chegou. E nem por isso a gente falou, não vamos fazer. Vamos fazer do jeito que dá. Então esse não parar, esse ter constância dentro das suas possibilidades, é isso que te faz uma pessoa próspera de verdade. Porque pessoas prósperas não são pessoas temerosas, não são pessoas que têm medo do erro,
Não são pessoas perfeccionistas. Então a gente não tem que esperar dar tudo certinho, ficar tudo bonitinho, porque senão a gente não faz nada e não prospera financeiramente ou prospera em termos de ter abundância na vida, de felicidade, de alegria, de bom humor, de leveza. As minhas alunas me conhecem muito pela tal da leveza, né? Isso foi uma coisa que surgiu delas. Inclusive, eu criei um produto chamado, um protocolo de produtividade chamado Protocolo LP, que é leveza e produtividade, por causa das minhas alunas, porque elas sempre falaram que eu transmitia essa leveza. O que é leveza? Não é você não ter problemas, mas você saber lidar com os problemas que naturalmente vai acontecer na nossa vida. É você não ficar se lamentando, reclamando, culpando, tentando encontrar culpados. É você simplesmente curtir a vibe, entendeu? Da vida que você tem. Isso vai te tornar mais feliz, mais saudável em todos os sentidos e vai te dar condições de continuar prosseguindo, que é a prosperidade. Vocês sabem como que se diz, a Gabriela já sabe, mas muita gente não sabe, como que se agradece, como se diz obrigado, em grego? Eucaristos, que é a raiz da palavra Eucaristia, que é uma ação de graças. O contrário disso, de agradecer, de viver a Eucaristia, a ação de graça, é a amaldiçoar. Ou seja, a pessoa que tá tudo ruim. Ah, essa chuva. Ah, esse ônibus. Ah, esse governo. Ah, essa gasolina. Ah, isso. Ah, aquilo. Caramba, tu é muito chato, tu é muito maldizente. Entende? Isso é muito ruim. Quando a gente vai ver Salomão na Bíblia, até quando Salomão vai amaldiçoar os inimigos do rei Davi, do seu pai, né, pessoas que amaldiçoaram Davi, quando o próprio Salomão amaldiçoa, em seguida ele se abençoa. Porque falar amaldiçoar é ruim. É uma coisa ruim, é uma coisa que pega. Ele amaldiçoou fulano que sua vida seja assim, que você morra, que seus pecados, piriri, piriri. Em seguida ele fala que Deus abençoe Salomão, tal, ele se abençoa. Ou seja, a pessoa que não abençoa, a pessoa que não vive essa dimensão eucarística da vida, ou seja, o seu coração, a sua vida, a sua história é um altar, é um sacrifício de amor, de ação de graça. Cara, essa pessoa, ela vive se amaldiçoando, ela acorda todos os dias e toma veneno. Isso é muito ruim. Essa dimensão do amaldiçoar-se, né? É veneno. É veneno. Isso é terrível, cara. As pessoas não se dão conta disso. Uhum. Como é que você vai receber alguma coisa sendo que você tá tudo ruim, tá tudo infeliz, tudo uma porcaria? Isso é muito ruim. Isso vai gerar sempre uma insatisfação, né? Sempre. Assim, porque tá ruim hoje, você tá reclamando. Aí você conquista aquilo que você acha que seria legal pra resolver esse seu problema, beleza, você conquista, mas você vai encontrar outro problema. Você vai sempre encontrar um problema que vai te deixar sempre insatisfeito. Você nunca vai estar saciado. Uhum. E essa falta de saciedade é que leva, e é um dos pontos que as pessoas têm medo de prosperar, né? As pessoas que acham que prosperar é ruim, porque como elas são insaciáveis, elas têm medo de cair numa ambição. E é verdade, você vai cair. Se você for uma pessoa insaciável, você vai ser uma pessoa avarenta, né? Então você tem que prosperar para conquistar o seu sentido de vida, para atingir o seu sentido de vida. Agora, se você é totalmente focado em materialista, focado só em ganhar o seu dinheiro, resolver problemas pontuais, financeiros, ter o carro tal, ter a casa tal, assim que aquele problema for resolvido, você vai criar outro, porque você vai vivendo nessa insaciedade o tempo todo e vai se tornar assim uma pessoa avarenta, uma pessoa gananciosa. E vazia, e infeliz. Ruim. Aí você vai ser ruim mesmo. Você vai ser uma pessoa ruim. Mas não é que você vai ser por causa do dinheiro, você já é. Se torna justamente você aquilo que pobre temia. Já é ruim. Porque você é essa pessoa insaciável. Agora não, eu sou saciada. De verdade. Eu sou saciada. A gente fala isso o tempo todo um com o outro, né? A gente ama a nossa vida, eu amo a nossa vida. Eu amo a nossa vida, do jeito que ela é hoje. Com os nossos filhos, eu amo a nossa vida. E quando eu tiver mais, eu vou continuar amando a nossa vida. E se eu tiver ainda mais, eu vou amar a nossa vida. Então, eu não sou uma pessoa que vai ficar nessa insaciedade. Porque eu sei que o que me completa, o que me dá plenitude, não é o dinheiro de fato. O dinheiro é um meio para conquistar coisas que eu preciso e eu desejo esse dinheiro. Então, acho que um outro ponto que a gente pode falar que seria um pilar da prosperidade é vida espiritual. Séria, né? Aproveitando que você falou de Eucaristia, porque é a vida espiritual que vai te fazer encontrar o seu sentido de vida. Se você começa a querer ganhar dinheiro sem saber seu sentido de vida, você vai se perder mesmo. Mas aí a culpa não é do dinheiro, a culpa é sua, entendeu? Tem que trazer a culpa pra quem realmente tem. Tem que dar o nome certo aos bois. Lembrando que um dos fatores para a pobreza cultural no Brasil é essa perversão, essa desordem da concepção religiosa. Ah não, pobreza virtuosa. Pobreza virtuosa para quem é religioso. Entende?
Pra quem não é religioso, é uma obrigação moral prosperar. Então, quando você vive seriamente a religião, você entende o peso, a seriedade da sua vida. Eu gosto muito daquela passagem do jovem rico, né? Tem uma parábola do evangelho que o jovem, ele chega pra Jesus e fala, mestre, eu já faço tudo, já cumpro todos os mandamentos. O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, né? Para chegar ao reino dos céus. E aí Jesus vira para ele e fala assim, vende todos os seus bens. Você já faz tudo, né? Então vende todos os seus bens. E aí o jovem, xoxo, capenga, né? Fala, não, obrigada. E perna pra quem tem. O que essa passagem mostra pra nós? Nossa, que ser rico é problema? Não, ser idólatra é problema. Esse jovem, ele idolatrava a sua riqueza, ele idolatrava os seus bens. Então Jesus, ele foi lá e tocou na idolatria dele. Mas para outro, Jesus falou assim, larga teu pai e tua mãe. Tu toma a sua cruz e me siga. Tu vem e segue-me. Jesus tocava na idolatria das pessoas. A idolatria daquele jovem era o dinheiro. Talvez a sua idolatria é o dinheiro mesmo. E até a gente vê que o próprio Jesus, no ministério dele, algumas mulheres sustentavam o ministério dele. Você precisava de dinheiro? Com Abraão, vai lá e sacrifica seu filho. Então, Jesus, ele vai tocar na idolatria. Qual que é a sua idolatria? Talvez não seja o dinheiro, seja outra coisa. É isso que você vai ter que se desprender. Então, o dinheiro, ele vai ser problema para quem é idólatra. Assim como qualquer coisa vai ser problema para quem é idólatra. Se eu idolatro essa xícara aqui, isso é um problema. Se idolatra uma mulher, se idolatra um carro, se idolatra um político, se um filho. Um filho. Tem gente que, por exemplo, a gente vive muito isso quando a gente vai orientar casais, né? As mães têm uma tendência muito grande de se darem totalmente aos seus filhos e se esquecem delas mesmas e se esquecem do marido. E aí o casamento vira aquele caos, né? Idolatria. Então, o problema é sempre o seu objeto de idolatria, o seu ídolo. Quais são os seus ídolos? Você tem que se desprender disso. Não é do dinheiro, não é o dinheiro que é o problema. É a sua idolatria que é o problema. E o legal é que em seguida, nessa passagem, no jovem rico, Jesus vira e fala assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Tem inúmeras interpretações sobre essa questão do camelo. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar no livro que eu estou escrevendo, Bem-aventurados os ricos, né? E aí Pedro fala assim, olha, mas nós largamos tudo e te seguimos. Se vai ser impossível, então Jesus fala duas coisas. Né? Primeiro, que nada é impossível para Deus, ou seja, é perfeitamente possível você ser rico e você viver a dimensão da vida espiritual, comunhão com Deus, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, que Jesus fala, não, mas aqueles que largaram pai, mãe, casas, terrenos, tal, vão ter 100 vezes pais, mães, terrenos, casas, bens, nesta vida com perseguições, ou seja, com problemas, e na vida futura, a vida eterna. Ou seja, em momento nenhum, não, que não pode, a matéria é ruim, não pode isso, não pode aquilo. Não, Deus nos colocou aqui na matéria por algum motivo. Entende? E essa matéria tem que prosperar. Tanto é que quando ele fala da parábola dos talentos, ele usa termos de matéria, usa dinheiro, trigo, o Josué, que multiplica os seus bens, não só Josué, mas Jacó também, os seus rebanhos. Parábola do administrador, né? Parábola do administrador. Enfim, resumindo, tem muito pobre no inferno também, não é só rico não. o que te faz, o que condena a sua alma, né? Não estou falando só em sentido religioso, mas o que condena a sua alma, o que te torna infeliz, não é o que você tem ou o que você não tem, é o que você faz com o que você é, seja você pobre ou rico. Né? Acho que, resumindo, é isso. Né? Assim, eu acho que tem mais pobre no inferno até por uma questão numérica, né? Tem mais pobre que rico. Mas não tá porque é pobre, tá, gente? É, exatamente, tá? Porque, enfim, porque é isso, porque se condenou por algum motivo, tem algum ídolo aí, porque pobre também tem muito ídolo. Tá? Inclusive, tem pobre mais apegado que dinheiro que muito rico. É. Porque o pobre, ele pensa em dinheiro o tempo todo. Meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro. O pobre está o tempo todo ali, ó. Pensando em dinheiro e pensando que é pobre. O tempo todo afogado nesse materialismo. E o rico pensando em descansar. Então, tem dois pesos, duas medidas, né? Não é isso que torna uma pessoa... não é o dinheiro... Vou falar uma coisa aqui. Não é o dinheiro que torna uma pessoa próspera. Não é a falta dele também que torna uma pessoa pobre. É ser próspero enquanto pessoa. A prosperidade ela é um aspecto de personalidade. A gente pode depois tentar trabalhar isso melhor em outro momento. Né? Faz sentido. Gostei disso que você falou. Legal, né? Top, né? Caramba. Tá vendo, Rony? É por isso que não tem roteiro. O improviso é muito melhor. Prosperidade é um aspecto do seu ser e não um aspecto do seu ter. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre prosperidade, né? Sobre esse bate-papo. Nós nos vemos, então, no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.